Sabia que tem como começar a ganhar dinheiro somente usando o seu celular e trabalhando no conforto da sua casa? A CyberQuest tem tudo o que você precisa saber para conseguir ganhar dinheiro com a internet de forma prática e rápida. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link da descrição. O primeiro ponto, tópico, era o fim da pandemia, que o Pete perguntou. E o segundo tópico é o seguinte: começou a guerra, tá? Era esperado, o Putin já fez isso. E se o Trump fosse presidente? Antes de você responder, até digo o seguinte, para muita gente que me pergunta isso, me pergunta muito, e se o Trump fosse presidente? Eu falo, cara, o Trump já foi presidente, 4 anos e não aconteceu. Então, se o Trump fosse presidente, o Putin não faria isso. Por quê? Porque ele não o fez, tá? Então, essa é a minha opinião. Mas na sua opinião, focando no tópico início da guerra, você acha que era esperado, já que o Putin desse esse movimento? Ele já fez isso na Crimeia. Você acha que ele pode fazer em outros locais agora, do tipo Finlândia, Suécia, Polônia, Estônia? Pô, Estônia tá ali do lado, uma joia, tudo bonitinho, cheio de dinheiro. Cara, se eu fosse invadir algum lugar... Essas repúblicas ali no Báltico, esses países, Isso. Estônia, Letônia e Cara, Letônia, são as bolas da vez. Você toma em 2 dias, né? Então, assim, na sua opinião... Tanto que eles apoiam a Ucrânia. Isso. Você acha que isso pode ampliar? Você acha que o Putin vai parar por aí? As sanções foram muito duras. O que você acha desse tópico, início da guerra? Cara, dá pra gente ficar especulando aqui de um monte de formas, Dias, porque né? só existe uma realidade, né? A gente tá pensando em realidades alternativas que nunca aconteceram, não nessa realidade. Mas é o que você falou Teorias no seu à podcast. parte. A gente fica extrapolando vários cenários, aí a gente pega o certo e vira Reels. Exatamente, E o resto exatamente. a gente finge que não fez a live. Eu achei genial aquilo que você Mas é falou. isso, a gente faz uma previsão aqui, se não tiver errado, apaga da história, deixa aqui quietinho no episódio. Se tiver Sim. certo, você recorta, transforma em um Reels e fala, ó, eu acertei. Exatamente. Mas sobre o Trump tá se gabando muito. Falando, olha, comigo teria sido diferente. E ele até diz, quando o Bush era presidente, o Putin invadiu a Geórgia. Quando Obama era presidente, ele invadiu a Crimeia. E agora, durante o período dele, nada, entrou o Biden e ele fez esse movimento na Ucrânia. E eu gosto muito de história. Eu sou um fã da história da República e Império Romano, né? Foi durante muito tempo a República, depois virou um Império. Começou como monarquia, virou República e Império. E lá é interessante que são mais de 1000 anos de história. Só uma pausa. Obrigado, 1000 ao vivo aqui. Poxa, que Eita, bacana, nós. hein? Que bacana, legal. Porra, obrigado, Foda, galera. parabéns, Charles, Desculpa, Então, Bruno. É relevante, são mais de 1000 anos de história Isso. lá. Fala. E você vê que toda vez que um imperador novo assumia o comando, o que aqueles povos que os romanos chamavam de bárbaros faziam? Eles testavam o novo imperador. Eles faziam movimentos na fronteira, incursões. Como que esse cara vai reagir? Ele vai reagir com força militar ou ele vai deixar a gente fazer o que quiser porque ele tem problemas internos para resolver? Você acha que testaram o Biden, ele ficou Sim. lá meio vovô Biden e falaram, agora é a nossa deixa? Exatamente. Testaram, vamos ver qual é a resposta dele. E como você disse no começo do episódio, o Putin ele é um crápula. É um ditador. Se a gente for pegar tempo no poder, né? Por mais que a Rússia se disfarce como uma república democrática, Mais de 20 desde anos 99 é o Putin, ele só fica trocando de presidente para primeiro-ministro, mas é sempre ele mandando O no país. Medvedev, entrou outro, mas é ele. É ele, o Medvedev é um grande É ele, aliado é. dele, então é um cara que ele bota lá, uma hora numa posição, hora na outra, mas quem manda na Rússia desde 99 e talvez até antes é o Vladimir Putin. É o Vladimir Putin. Ex-agente da KGB. Não é um Sim. cara que era um economista, um professor. As pessoas têm que ter clareza nisso. Por isso que volta e meia morre alguém Não é tomando... um bêbado gente filho igual Isso. Boris e Yeltsin, Não. Não, que era um bêbado morre legal. alguém tomando um chazinho, né? Um chazinho Tem de todo esse... cianeto. Pois é, os rivais do Putin já morreram em assaltos, onde não levaram nada, com 5 tiros pelas costas. Meu Deus. O cara é preso, o cara é envenenado. Né? Então, Que o pessoal que é rival do coincidência, que Putin não coincidência. costuma ter uma boa sorte na vida, digamos Mas aí, assim. você estava falando, a gente interrompeu da questão do império e de que... Sim, Na eles gestão testam. Então, isso pode ter sido o começo de um teste que ele fez para ver a capacidade de reação do Biden. Aí eu citei aquele grande exercício que eles fizeram, o Vostok 2018, com o apoio da China. E depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, a China já foi e sobrevoou Taiwan Eu ia com perguntar isso caças. agora. Se a gente fosse da China... Porque do Taiwan Partido poderia ser Comunista. a próxima bola da vez. Ah. Mas aí é lógico que o buraco é muito mais embaixo. Porque a Ucrânia, ela não é uma aliada de longa data do Ocidente ou Taiwan dos é. Estados Unidos. Taiwan é, desde que os socialistas ganharam depois da Segunda Guerra Mundial lá na China e expulsaram o pessoal para Taiwan, Taiwan tem o apoio do governo americano, Chiang Kai-shek, desde aquela época. Então há esse apoio, há um elo muito mais forte. Então,
Não quer dizer que a Rússia invadiu a Ucrânia, então a China vai invadir Taiwan. Mas é sempre um teste dentro desse tabuleiro geopolítica. E o Biden não passou no teste. Mas pra China... Mas ele não passou antes até. Foi no Afeganistão que eles viram. Vamos Isso. testar. Mas só um ponto, Bruno. A ideia não é a gente falar de China e Taiwan, mas tem que ter clareza o seguinte. Pra China não há discussão. Taiwan é China. Sim. Pra China não há discussão. O mar ali do sul da sim. China é China. Sim, sim. Pra China não há discussão. Regiões fronteiriças em disputa são China. Não interessa se vai ser hoje, amanhã, com Biden, com a Kamala Harris, a China vai tomar Taiwan. Ponto. No planejamento deles. Se vai ser daqui a 50 anos ou 100, não interessa. China vai tomar Taiwan. A gente já viu isso acontecer em Hong Kong. A gente já viu isso acontecer. Então, a China é uma potência expansionista e ela, diferente dos Estados Unidos, que só tem influência, elas estão se expandindo em termos territoriais em terra. E a Rússia é a mesma coisa, né? E até isso acaba sendo feito até um pouco por conta da geografia desses países. Se a gente for pensar, os Estados Unidos eles são abençoados em uma série de áreas. Você pega a Rússia, pega a China. Outro dia eu fiz um tweet, acho que o pessoal não entendeu muito bem, não parou para pensar em termos de mapa, realmente. Eu falei assim, rezem todo dia agradecendo por não serem vizinhos de China ou Rússia. Porque Sim. é muito complicado ser vizinho de um país desse que é o tempo todo abocanhar mais territórios vizinhos. Aí você pensa, por que os Estados Unidos são um país que eles têm relativa estabilidade em fronteiras? Porque tem dois vizinhos. A geográfica também é muito boa nos Estados Unidos. Qualquer lugar você pode morar, na China e na Rússia, não é assim, né? Você olha aquele mapa gigante, mas o cara tá morando na pontinha, porque metade é Sibéria, deserto, metade é neve. Clima muito metade, inóspito lá na Sibéria. Não, dá pra morar no canto da China, na Sibéria, tá menos 60, né? Tipo, não dá pra morar, né? Mas você vê até como é difícil competir com os americanos, em vários termos, mas até em termos geográficos. Você olha, por exemplo, a China, por mais que seja um país que tem um amplo litoral, tem um monte de outros países em ilhas que conseguiram fechar o litoral chinês. A Rússia, a gente discutiu aqui o problema que eles têm também para acessar mares de água quente. É complicado. Tem o Mar Negro, mas o Mar Negro também é mar porque é fechado. Sim. Ele vai sair no Mediterrâneo, que também é mar, porque tem Gibraltar e o Suez estreitando o Mediterrâneo ali, limitando o acesso. E do Mar Negro para o Mediterrâneo tem 2 estreitos controlados pela Turquia, que é a da OTAN, que são Bósforo e Dardanelos. Então é complicado. Agora, Estados Unidos tem litoral no Pacífico e no Atlântico. E tudo aberto e não congelado, né? Exatamente. Vizinhos. Rússia, um monte de país problemático. Muito diferente dos russos várias vezes e com diferenças históricas, né? Polonês, por exemplo, odeia russo. Eu tava na Copa da Rússia e teve um jogo Alemanha contra a Coreia do Sul que a Alemanha perdeu. Aí eu vi um polonês abraçando um russo. Acabou o jogo, não se abraçavam mais, porque eles têm diferenças históricas. Sim. Só um último ponto antes de eu passar pro pitch, pro tópico 3. Por tudo que você tá falando, essa lógica que você criou do congelado, aberto e tal, cara, o Brasil tá bem pra caralho então, né? Que a gente tá aberto. Do ponto de vista do risco, né? Geográfico, só que congelado. os Estados Unidos estão melhores ainda. Sim, pros dois lados. Exatamente, porque você vê o seguinte, o Brasil tem um amplo litoral, americanos também, só que eles acessam os dois mares. A gente tem muita commodity, Atlântico, eles também. Pacífico. Eles também. Maior rede de rios navegáveis do mundo, de qual país é? Americanos. Os Estados Unidos têm mais rios navegáveis do que o Brasil. Acho que a gente deve ser os, sei lá, terceiro ou quarto, talvez. A gente tá muito bem nisso também, mas pensa em termos de vizinhos. Os Estados Unidos têm 2 vizinhos. Amigos. Canadá e México. Já o México tem tomou imigração. um pedaço de um até, né? Agora são amigos, né? Sim, Mas os americanos tomaram aquilo propositalmente. E se expandiram pro oeste já pensando, não queremos ter vizinhos, a gente tem que ir até o outro lado. Fizeram isso. No Brasil, quantos vizinhos a gente tem? Um monte. Então, hoje, o único país que está melhor em termos de vizinhança que os Estados Unidos é o Canadá, que só tem um vizinho, que é os Estados Unidos. Eles têm muita força geográfica, mas o Canadá, e isso não muda. O Canadá tem aquele problema de lugares inóspitos também. Que a Rússia tudo fica tem. ao sul, porque todo o norte é congelado.